Depois de um dia de trabalho, depois de um dia de luta, cada um tem uma agenda diferente. Alguns têm agendas leves durante o dia, outros têm agendas de trabalhos desgastantes. E é muito importante estarmos receptivos, focados, sensíveis quando vamos ouvir a palavra de Deus. É uma palavra que renova nossas forças, renova nossa esperança, alicerça a nossa fé, produz saúde interior. É uma mensagem que clareia os nossos horizontes e que santifica as motivações dos nossos corações. Nos convida ao autoexame tão necessário para o conserto e o ajuste das nossas vidas. Deus nunca abrirá mão dos seus padrões para nenhum de nós. A felicidade de cada um de nós está condicionada pela nossa disposição interior de fazer o que Deus quer, inclusive renunciar nossos desejos pecaminosos, os ídolos do nosso coração. Deus exige lealdade dos nossos corações, e esta vida leal que precisamos viver, referida por Tiago na exortação: sujeitai-vos a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. As pessoas que têm mais força espiritual, as pessoas mais felizes no nível mais profundo do ser, são aquelas mais voluntariamente submissas ao governo do Espírito Santo, mais voluntariamente abertas à influência santificadora da palavra de Deus. Os mais doentes, os mais tóxicos, são aqueles que menos estão comprometidos com a palavra, são aqueles que menos temem a Deus, são aqueles que são mais ingratos, mais insensíveis, mais empedernidos em sua sensibilidade espiritual. O mundo está cheio de gente assim, que vive algemada e se gloriando de suas algemas, que confundem felicidade com a falsa sensação de liberdade absoluta e com a falsa segurança de que, mesmo fazendo o que querem, ficarão eternamente impunes. Isso é suicídio espiritual, e muitos estão cometendo esse crime contra as suas próprias almas. Andar na contramão da vontade de Deus é escolher o suicídio eterno, a morte eterna do maior patrimônio, que vale mais do que o mundo inteiro, que nós temos, que é a nossa própria alma. Nós só precisamos de Cristo, porque sem Ele estaremos irremediavelmente perdidos. Não tem perdão para os nossos pecados sem aceitarmos o Cordeiro de Deus que morreu para tirar esses pecados. Não existe remoção da nossa culpa diante do tribunal de Deus sem a nossa consciência ser lavada no sangue de Jesus. E a nossa consciência só é lavada, nossos pecados só são cancelados quando, com a ajuda de Deus, respondemos ao convite do Espírito Santo, à intimação do Espírito Santo, para nascermos de novo. Porque sem um novo nascimento não há transformação do nosso coração, não há libertação das nossas algemas interiores. O Evangelho é uma mensagem de vida espiritual. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E Paulo escreve aos Coríntios que quem está em Cristo é uma nova criatura. Nós vivemos num país em que a maioria da população professa ser cristã, mesmo sem entender Bíblia, mesmo sem compromisso com Deus. Cristianismo nominal não muda coração, não liberta nenhum de nós dos opressores da alma: o pecado, o diabo, os vícios e tudo aquilo
O que todos nós precisamos no nível individual é de um encontro com Deus, de um conhecimento pessoal com o ser que dirige a história, que julgará todos nós e que constituiu o seu próprio Filho como único mediador. Glória a Deus. Os anjos não são mediadores competentes entre nós e o Eterno. Os mártires, os santos que já morreram, eles não têm uma mediação suficiente. Eles são incapazes de nos ajudar naquilo que só Jesus de Nazaré foi constituído pelo Pai para nos socorrer. Só Jesus tem o que nós precisamos: perdão para os nossos pecados, luz para derramar nas nossas trevas, cura para as enfermidades do nosso corpo e as doenças da nossa alma. Só Ele verdadeiramente tem as chaves da morte e do inferno, e só Ele é digno da lealdade mais profunda do nosso coração. Há esperança para você, não importa em que condição você se encontre. As mãos furadas de Jesus ainda são poderosas, como sempre foram, para ressuscitar mortos, para ressuscitar sonhos, para libertar cativos, para abençoar aqueles que dizem amém para a sua proposta de vida, aqueles que dizem sim para o seu chamado radical. Sem mim nada podeis fazer, disse ele. Glória a Deus. Nesta noite nós queremos lembrá-lo disso. São 8h25 aqui na sua difusora cristal de Quixaramubim. Queria aproveitar a oportunidade e lembrar aos irmãos que dirigem o programa Cristo no Centro, que neste próximo sábado estaremos reiniciando os estudos bíblicos ali na minha casa, reativando o grupo Metanoia. E você se sinta convidado para estudar a palavra de Deus. Nós vamos este ano adentrar o documento mais sagrado da terra, as escrituras judaico-cristãs, livro por livro, o panorama e o conteúdo. Se nós queremos ser cristãos genuínos, nós precisamos conhecer a revelação de Deus escrita para a humanidade, as escrituras. Se formos cristãos analfabetos no discernimento e destreinados no manuseio da palavra de Deus, nós tenderemos a pensar de forma medíocre e a viver um cristianismo medíocre, raso, sem compromisso e sem transformação da nossa própria vida. Precisamos de uma mente cristã para que possamos encarnar o cristianismo. Viver o cristianismo bíblico exige a mudança radical da nossa mentalidade. Sem contato com as escrituras, sem uma interação com o Espírito Santo, sem a companhia de pessoas espirituais, nós estamos destinados a fracassar e a ser literalmente derrotados pelas lutas, pelas tentações e pelas armadilhas do Deus deste século, especialista em explorar as nossas fraquezas e em nos atacar nas áreas que muitas vezes deixamos completamente descobertas diante dos olhos do pai da mentira, do Deus deste século. A palavra de Deus é viva e eficaz. Receba esta palavra exortativa, exortatória, desafiadora, provocativa para a sua consciência. Diga para o Espírito Santo: amém, Senhor, eu recebo esta palavra. Eu preciso de correção, de lapidação, preciso de santidade, de temor ao teu nome, de um coração agradecido, de olhos espirituais para ver, de ouvidos ungidos para ouvir. Preciso de um coração aquecido para sentir a tua presença, porque nesse mundo de trevas precisamos estar
profundamente enraizados. E a vida enraizada é custosa, Glória a Deus. é dolorosa para a nossa natureza carnal. Então eu queria convidar os irmãos, sábado, às 19 horas, estaremos recomeçando os nossos estudos. Glória a E Deus. antes de terminar o programa, queria aproveitar também a oportunidade para dar uma informação importante a você, cristão da nossa cidade, a você, cidadão que está preocupado com a ameaça às suas liberdades, ameaça cada vez mais comum através das notícias que a gente escuta, das coisas que estão acontecendo. Nosso país está terrivelmente dividido, politicamente turbulento. Muitas conquistas que custaram sangue, suor e lágrimas no mundo ocidental estão ameaçadas. Os cristãos estão sendo cada vez mais atacados, vilipendiados, criticados. Templos religiosos estão sendo invadidos, como aconteceu agora recentemente em uma missa. Pessoas anarquistas, politicamente, ideologicamente orientados, pessoas maliciosas, invadiram um recinto religioso, escandalizou o Brasil, e hoje é a notícia, talvez no mundo inteiro, através da internet, porque os cristãos estão sendo considerados como retrógrados, como ultrapassados, como anti-ciência, como anti-vacina. Nós somos contrários, nós somos inimigos declarados das narrativas falsas de redenção. A nossa confiança não está nos homens, a nossa confiança não está na ciência falível e nos cientistas falhos que se equivocam e que são subornados. O objeto da nossa confiança é o homem que há 2000 anos atrás disse: eu sou a verdade e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Aleluia. Nós somos uma contracultura, nós temos uma mensagem profética para esse mundo. Nossos líderes precisam se arrepender de seus pecados, do seu orgulho, da sua luxúria, da sua avareza, do abuso de poder, da insolência que muitos têm. Nós somos um país de cristãos pacíficos, que recuam fácil, que se submetem sem resistência aos caprichos de tiranetes que muitas vezes são colocados em posições de autoridade e em espaços de poder, porque nós, cidadãos, ingenuamente depositamos a nossa confiança de 4 em 4 anos, e a maioria deles trai a nossa confiança e muitas vezes nos colocam em situações complicadas, delicadas. E a mídia, uma parte dela que não é independente, é comprada, que repassa aquilo que pagam para ser repassado. Uma boa parte da mídia brasileira, da imprensa brasileira, tem rabo preso, me permito usar essa expressão aqui. Jornalistas, formadores de opinião, muitos deles têm rabo preso, recebem propina para dar notícias e para verbalizar interesses escusos de quem paga para fazerem jornalismo, que não tem nada de independente, mas claramente, flagrantemente tendencioso, em rádios, em televisão, nas redes sociais. É verdade. E os cristãos estão sendo alvo de intolerância, de críticas ácidas, tóxicas. Nós estamos vivendo num tempo difícil. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra demônios, contra espíritos malignos que têm pressa em implementar uma agenda, Aleluia. que é necessária ser implantada
para a criação de um reino falso, de uma sociedade de ilusões, de uma feira de vaidades, motivada, patrocinada por homens riquíssimos, terrivelmente influentes, manipuladores. Acordemos, povo de Deus. Nós somos discípulos do homem mais corajoso que já viveu nessa terra. Aleluia. Que não fez concessões a sistemas políticos e religiosos do seu tempo. Aleluia. Que pagou um alto preço pela sua mensagem profética e pelo seu estilo de vida de atalaia. Glória. É Ele que é o divisor de água da história, Salvador do mundo inteiro. A mensagem dele é uma mensagem de amor, mas é uma mensagem de verdade que desafia, que provoca, que desnuda interesses escusos daqueles que querem governar sem Deus, daqueles que querem liderar sem temor a Deus no coração. Por isso que o mundo está doente, o planeta Terra está em crise, as nações estão em grandes dificuldades, dificuldades que se multiplicam, que se intensificam, porque uma falsa confiança está sendo depositada nas pessoas erradas, e eles estão traindo a nossa confiança a cada dia. Não representam o interesse da maioria, não estão dispostos a escutar as vozes dissidentes. E numa sociedade preocupada com moralidade, preocupada com unidade, preocupada com decência, ela não pode ser assim, como nós estamos vendo a nossa sociedade se tornando a cada dia. Esse é um ano estratégico. Nós cristãos aprendamos a exercer o nosso discernimento no exercício da nossa cidadania, já que temos ainda a oportunidade e a liberdade de escolher aqueles que supostamente vão nos representar. Não imagine que o cristianismo é uma religião de beatos que vivem acabrunhados, de beiço pendurado dentro de templo religioso, com a cabeça baixa e disposto a se submeter a qualquer narrativa que exija submissão às autoridades. Nós somos discípulos de Jesus de Nazaré. Glória a Deus. Nós somos chamados para ser sal da terra e para ser luz do mundo. Aleluia. Os cristãos devem saber o que é política, o que é educação, o que é vida em sociedade, o que é liberdade, o que é responsabilidade, o que é cidadania no verdadeiro sentido da palavra, o que é uma constituição, quais são nossos direitos, quais são nossos deveres. Nós precisamos saber disso, porque a nossa tarefa não é simplesmente ir para os nossos templos, aprender a ser submissos incondicionalmente. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós somos chamados para ser sal da terra, para ser luz do mundo. É nosso dever denunciar a injustiça. É nosso dever protestar contra a violência e o derramamento do sangue. É nosso dever protestar e denunciar o abuso de poder político, eclesiástico, jurídico ou o que quer que seja. É nosso dever levantar a voz contra o aborto, contra a eutanásia, contra tudo aquilo que a sociedade quer apoiar e quer aprovar, quer legitimar, mas que fere os princípios e valores que para nós cristãos são inegociáveis. Aleluia. E que por causa deles, nossos ancestrais deram suas próprias vidas, mas não recuaram. Glória. Nunca, jamais, porque podiam dizer como Paulo: eu sei em quem tenho crido. O cristianismo politicamente correto é um cristianismo desviado. Uma igreja politicamente correta é uma igreja desviada. Um pastor politicamente correto, ele é um pastor desviado. O Evangelho de Cristo é uma mensagem que divide. É uma mensagem exclusivista em um mundo pluralista. É uma mensagem poderosa e perigosa,
É tanto que criaram o conceito de discurso de ódio para nos calar, para nos impedir de dizer a verdade, para nos impedir de abrir a boca, chamar o pecado pelo nome, Aleluia. ou denunciar seus patrocinadores. Glória a Deus. Glória, Acordemos enquanto é tempo. glória a Deus. A Glória. verdade, ela liberta, mas ela também divide. A verdade nos amadurece, mas também às vezes nos separa dos nossos melhores amigos. A verdade desafia, provoca mudanças e posicionamentos. A verdade faz a gente sofrer quando a gente a descobre e decide assumi-la. Foi Getúlio Vargas, o famoso presidente do Brasil, que disse: o difícil não é nós encontrarmos a verdade, o difícil é depois de nós encontrarmos a verdade, nós assumirmos essa verdade, nós nos posicionarmos a favor dessa verdade. Estou parafraseando a declaração dele. Glória a Deus. Glória a Deus.